Buenas, Che. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul. Eu quero compartilhar com vocês aqui um livro que eu li recentemente, extremamente fantástico, um livro que vale muito a pena ser lido por todos aqueles que se interessam pelo tema liberdade. Todos aqueles que têm algum apreço sobre liberdade e que percebem que nós vivemos num país onde já não existe mais liberdade, deveria gastar um tempinho, investir um pouquinho do seu tempo na leitura deste livro, que é um livro muito bom de se ler, muito fácil de se ler, porque a história ela vem. Tu não percebe que tu está lendo o livro de tão cativado que tu fica pelo próprio livro. Ao ponto que não se torna um livro enfadonho, mas um livro muito agradável, muito gostoso de ler, além dele fazer total sentido para aqueles que estão atentos ao que está acontecendo no Brasil hoje. O nome do livro se chama Minha Pátria Está Só, de Joseph Kovago, ou Joseph Kovago, né? Minha Pátria Está Só. Ele, para quem não sabe, Joseph Kovago foi um prefeito de Budapeste, um húngaro que foi prefeito de Budapeste, capital da Hungria, durante o período do regime de Stalin. Este livro ele foi escrito em 1959 e essa edição aqui é de 1971. Essa edição aqui no Brasil é de 71. Eu comprei ele no Beco dos Livros em Porto Alegre e acredito, pelo que eu pesquisei, pelo pouco que eu pesquisei, você não vai achar nenhuma edição nova desse livro, só vai achar nos sebos livros usados. Mas eu paguei R$10 por essa relíquia, por essa maravilha que é este livro Minha Pátria Está Só, de Joseph Kovago. Por que esse livro é bem interessante? Esse livro ele vai retratar um período da história ali da Hungria que eles se livram das mãos dos nazistas, ou seja, eles lutam e conseguem se livrar dos nazistas e caem nas mãos dos comunistas. Nesse período em que eles caem na mão dos comunistas, Joseph Kovago já tinha deixado a prefeitura de Budapeste e estava trabalhando como engenheiro, né? Porém, ele era um político extremamente respeitado naquele período. E aí ele é preso pelos comunistas e fica 7 anos, em torno de 7 anos na cadeia. Durante 7 anos ele vai passar misérias nas mãos dos comunistas, sendo jogado para ali, para tudo que é lado, mudando de cadeia constantemente, aquela aflição, aquela agonia sem saber se no dia seguinte estaria vivo ou não. Então ele retrata ali a forma de agir dos comunistas, a maneira como eles vão torturando ele psicológica e fisicamente ali. E é muito bacana, assim, entre aspas, né? É muito interessante ver como acontecem as coisas durante 7 períodos. Mas depois que ele é solto, o livro se torna mais interessante ainda, porque aí ele é solto e ele vai para a linha de frente tentar ajudar o país dele a se livrar dos comunistas. Ele vai para a linha de frente, né? Quem estavam protestando com muita força eram os jovens, né? Que estavam protestando com muita força. E muitas coisas acontecem nesse período que ele vai para a linha de frente, mesmo a esposa e os amigos, todo mundo pedindo para ele não se envolver mais, que ele já tinha ficado preso 7 anos e que ele tinha um alvo nas costas, ele não podia estar se envolvendo, mas ele entendia a necessidade de lutar pela liberdade do país dele, ele vai para a linha de frente e ali ele vai relatar várias coisas, tanto as maquinações políticas, a tentativa de conseguir a liberdade politicamente pelos meios legais e também os protestos e as manifestações que acontecem ali. Então, gente, eu quero ler aqui para vocês alguns pequenos trechos do livro para vocês terem uma noção do que se trata, né, realmente esse livro, né? Tem uma parte que ele diz assim, ó, foram condenados por crimes comuns, mas na realidade eles eram culpados por estarem do lado errado da cerca política. Eles eram culpados por estarem do lado errado da cerca política. Ou seja, não tem nada a ver com os dias de hoje, tá, gente? Eu não estou aqui mencionando Daniel Silveira, o guri do canal Hipócritas e tantos outros que estão presos porque cometeram crimes. Não é porque eles estão do lado errado da cerca política. Nesse período, sim. No período em que os comunistas estavam no poder, as pessoas não eram presas simplesmente porque cometiam crimes. Elas eram presas porque elas não estavam do lado certo da cerca política. Eles não eram de esquerda, eles eram de direita. Se tu é de direita, tu não precisa prova, não precisa nada, tu é preso. É claro que hoje no Brasil isso não acontece, a gente sabe disso, né? Tem um outro trecho aqui que eu acho bastante interessante, eu não vou ler muitos pedaços para não tornar o livro cansativo para vocês, né? Mas vale muito a pena, né? Porque o livro é muito bom. Eles ali, quando o Stalin morre, tá? E isso não é spoiler, né? Porque é um período da história. Quando o Stalin morre, eles dizem assim, ó, por favor, não se impaciente, pois ainda pode levar algum tempo, talvez anos, antes que a tirania comunista chegue ao fim.
Tá? Então, esse é um outro trecho que ele fala no livro ali, realmente levou anos, simplesmente foi na década de 90, se eu não me engano, 96 foi que eles conseguiram realmente se livrar de vez dos comunistas. Se bem que eu acho que enquanto houver um comunista com voz, sempre há perigo, tá? Sempre há perigo para comunista. Assim que a gente criminaliza o nazismo, a gente tem que criminalizar o comunista. O comunista tem que ser criminalizado, tem que ser preso, tá? Isso aí é a minha visão, minha posição e eu não mudo por ninguém. Tá? Não é calar a voz das pessoas, tem que calar a voz de comunista. Tá? E nós temos aí um ministro da Justiça que é comunista. Um outro trecho que eu achei bastante interessante no livro, que ele diz assim, né? Quando ele é solto, ele vai reencontrar a filha dele era muito pequenininha, agora já devia estar com uns 10, 12 anos, não recordo mais ou menos a idade dela, mas ele diz assim, ó, ele pega e faz ele se questiona, né? Ele diz assim, ó, seria ela capaz de compreender que no atual período da história do nosso país, os patriotas iam para a prisão? Ou seja, ele estava se questionando, será que a minha filha vai entender que nos dias atuais do Brasil, quer dizer, do Brasil não, da Hungria comunista lá, os patriotas são que vão para a prisão? E não os criminosos? Então, o livro ele é recheado de períodos históricos que realmente nos trazem alguns questionamentos de que, será que realmente a história se repete? Será que realmente a história se repete? Aqui tem um outro trechinho bem interessante, assim, ó, os russos deram uma certa margem aos insurgentes e permitiram que a revolução fosse envolvida num sentimento de vitória. Olha só, os russos permitiram que a revolução fosse envolvida num sentimento de vitória. E em determinado momento eles atacariam de repente e tirariam todas as concessões feitas antes da revolução e também durante o período de degelo. Interessante, né? Interessante como é que a esquerda comunista bolchevique, como a esquerda, como os russos agiam naquele período. Ou seja, muitas vezes é necessário tu fazer com que teu inimigo pense que ele está vencendo, que ele está ganhando margem. Por exemplo, as imagens da CNN ontem, entendeu? Vocês não viram a direita alegre, em êxtase, pensando agora a casa cai, agora a gente vai conseguir impeachment o Lula, agora a gente derruba esse desgoverno, agora a gente vai realmente fazer com que o Brasil seja recuperado das mãos dessa gente? Mas muitas vezes a gente tem que se perguntar, será que eles não estão dando para nós uma margem de lucro, um sentimento de vitória, para depois vir com o golpe final? Se tratando dessa gente, a gente tem que ser sempre os pés atrás. Tá? Então, esse livro, gente, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, né? Mas ele é recheado de coisas que acontecem nos dias de hoje, tá? Tem um período que o amigo dele, o Bela Kovac, que é um político talvez o mais respeitado na época, né? Que não quer que logo ele saia da cadeia, que ele se envolva nisso aí, né? E aí ele diz uma frase que eu acho bastante interessante, né? Se eu não me envolver, ele diz assim, se eu não me envolver com medo de ser preso, eu vou dar a razão ao ditado que diz assim, ó, que os políticos só são vistos e ouvidos quando a glória os aguarda. E realmente no Brasil tem muito político que só vai para a linha de frente quando ele tem certeza da glória, entendeu? Mas senão ele se esconde. Então, gente, eu recomendo para vocês esse livro. Eu quero ler um último trecho aqui, ó. Dois últimos trechos que eu quero ler para vocês aqui, ó. Que ele fala aqui um apelo que ele está fazendo ele diz assim, ó, povos civilizados do mundo, escutem e venham em nosso auxílio, não com declarações, mas com força, com soldados e armas. Não se esqueçam de que as selvagens investidas do bolchevismo não param. Sua vez também chegará quando nós perecermos. Sua vez também chegará quando nós perecermos, né? Isso aqui era um apelo que ele está fazendo para a Hungria, ao Ocidente, e o Ocidente não saiu ao socorro deles e de certa forma se comprovou, né? A vez da Europa chegou depois disso, né? E um último trecho aqui que eu achei, me lembrou bastante um fato recente no Brasil, né? Que eles tinham fugido, né? Eles tinham se refugiado na embaixada, né? E aí o regime do Kadar lhes prometeu imunidade e liberdade. E quando seu grupo, incluindo homens, mulheres e crianças, deixou a embaixada num ônibus, unidades soviéticas armadas sequestraram e levaram todos embora. Então eles foram enganados,
Eles tinham prometido imunidade para eles, botaram eles tudo dentro de um ônibus e levaram para a prisão. Nada a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro lá em Brasília, nada a ver com o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam na frente dos quartéis, que eles disseram para embarcar num ônibus, dizendo que iam para um determinado lugar e depois foram presos num ginásio e estão presos até hoje. Ou seja, gente, se a gente não conhece a história, a gente está fadado a repeti-la. Tá? Então eu deixo para vocês aqui essa dica. Minha Pátria Está Só, de Joseph Kovago. Desculpe se o vídeo ficou um pouco grande, enfadonho, mas eu acho fundamental que você leia esse livro. Esse livro é sobre liberdade. E esse livro é sobre a forma de agir dos comunistas. Se você leu livros como, por exemplo, Técnicas de Golpe de Estado, do Curcio Malaparte, leu as Distopia de George Orwell, Aldo Huxley, Admirável Mundo Novo, e tantos outros livros que falam sobre sistemas liberdade, sobre sistemas de dominação, sobre a forma de enganar para conquistar, é muito importante que você leia esse livro. Minha Pátria Está Só, Joseph Kovago. Um abraço para todos e vamos lá, vamos à luta, né? Espero que alguma editora relance esse livro. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos.